Bom, então, chegando finalmente aí. Ó, falando demais, né? Chegamos aí no tema do podcast, como ser luz no meio político. Eu acho que é viver a essência do Evangelho. Independente se seja política, independente aonde você esteja, você precisa refletir o caráter de Cristo. Não é só na política, é em qualquer outro lugar. Qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos glorificar o nome de Deus. É isso. Existem alguns ambientes que eles são mais difíceis, mas eles são para nós também. Eles são para nós. Por quê? Porque a gente tem a convicção de quem é Deus. Então, nós não podemos deixar de estar lá porque é pesado. Pelo contrário, é lá que nós precisamos estar. É nesses lugares, como eu disse, que a gente precisa estar. Então, como ser, é simplesmente refletir o caráter de Cristo onde a gente estiver. Simplesmente praticar aquilo que nós aprendemos, não ser ouvinte esquecido, independente do lugar. Independente. Alguns lugares vão nos exigir mais. Alguns lugares vão nos pesar mais, né? Alguns lugares vão nos marcar muito. Vai fazer com que a gente esteja mais próximo, que ore. Então consagre, então dedique, tenha convicção. Porque independente, a gente precisa, Felipe, ocupar esse espaço. A gente tem que ocupar esse espaço. A gente não pode deixar, a gente pode ter medo. A gente não pode ter medo. Ah, é difícil, não pode ter medo. Sabe? A gente tem que ter ousadia, a gente tem que ter convicção de que nós estamos lá. Normal, eu entendo perfeitamente que a política, que hoje eu sou avaliado, eu entendo normalmente isso. Não vai avaliar, não, eu queria que fosse de outro jeito, queria que seu perfil fosse outro, você tem que fazer outro, comparar com outro. Normal. Normal até pelo fato de Deus ter colocado lá. Então, Davi foi avaliado, todos os homens de Deus foram avaliados. Agora, é convicção, amigo. É convicção. Você precisa saber o que Deus falou com você. Né? Ah, quer que você seja assim? Não, você não sabe o que Deus falou comigo? Eu sei o que Deus falou comigo. Então, é essa convicção que nos faz viver os projetos de Deus. Então, como ser luz em meio à política é simplesmente seguir os passos de Cristo, é simplesmente glorificar o nome dele, é simplesmente entender o seu propósito, e isso se aplica em qualquer lugar. Nós, como cristãos, precisamos entender que nós precisamos glorificar a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar que nós estivermos. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que a gente foi chamado. Foi para isso que a gente foi chamado. Agora, é um processo difícil, né? É um processo que a gente tem que estar vigilante todo dia. É um processo que a gente sabe do peso espiritual. É um processo que a gente sabe que a gente ganha 10 e perde 5. É um processo que a gente sabe que ganha várias pessoas que não compartilham, que não começam a gostar, que sua família vai pagar o preço por isso. É o preço alto, mas é glorioso, porque você vive o que é de Deus. Quando você vive o que é de Deus, sabe? Isso me dá muita tranquilidade, eu tenho muita tranquilidade. Preocupo lá na frente, porque eu sei que eu estou vendo o que é de Deus, eu sempre cuidou de mim até aqui. E com lágrima. Eu fui ter... Você fala para mim, Neemi, você fala com tanta convicção. Eu fui saber, eu fui dizer assim, que eu tive experiências com Deus muito fortes desde criança. Mas as maiores que me fez ter convicção do que Deus tinha, eu já era presbítero, eu já era casado. E foi um momento que ainda minha fé me abalou ainda, foi com meu pai. Então, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus às vezes vai te extrair para sair o melhor vinho, às vezes você vai ter que ser pisado, né? Essa é a convicção, e a gente tem que estar disposto a viver. E eu falei com Deus que eu estava disposto a viver o ministério. Falei com Deus que eu estava disposto a viver a vontade dele. Eu falei com Deus, eu orei a Deus. Eu tenho isso. Então, se eu orei a Deus, se eu falei, eu vou viver. E viver a vontade de Deus é passar por processo. E processo você não encurta, processo você vive. Processo você tem que viver. Processo você tem que viver. E a gente tem que ter isso, a gente tem que
Orar, eu li um livro que marcou minha vida, que é a minha frase, é oração, trabalho e silêncio. É isso, meu amigo. Ora, trabalha, levanta cedo, trabalha, fique em silêncio. É você e Deus. Você e Deus. Quem vai trazer o resultado do trabalho para você é Deus. É a sua oração. Quem vai te dar resultado é o seu trabalho. Nós temos que fazer isso, é orar, trabalhar e descansar em Deus, né? Então, eu quero aproveitar isso para despertar isso. Temos que debater. Não precisa gostar de mim, não. Precisa, não, você não me representa, você não tem meu... Beleza. Mas não deixa de participar, não deixa de falar, não deixa de cobrar. Tem essa convicção que nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de guerra. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos pensar que não está acontecendo as coisas, nós não podemos relativizar a coisa, não. Nós estamos em tempo de guerra. Só que nós não podemos, nós temos que entender, e nós estamos mudando, invertendo algumas coisas, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nós estamos vitimizando, é o inferno que está batendo em nós e nós estamos voltando para trás. Não, nós temos que ir para cima. Nós somos chamados para isso, nós temos autoridade para isso. Então, debate sobre a política, conversa. Não gostei da sua votação, me liga. Não gostei, por quê? Tem aqui, meu amigo. Nós vamos posicionar, nós vamos conversar. Você entendeu? Não me furto disso. Você entendeu? E tem um motivo técnico. Nós não fazemos politicagem. Tem muita gente que pega, votou contra, não sei o que, usa politicagem. Nós não vamos fazer politicagem. Nós vamos explicar por quê. Tem um motivo técnico, tem um motivo legal, tem um motivo jurídico. Nunca nós vamos ter motivo pessoal. Foi beneficiado com isso. Não, meu amigo, você não carrega comigo, não. Carrego responsabilidade do meu mandato, jurídica, que nós temos pessoas que nos orientam sobre isso, política, porque nós temos posicionamento, nós temos lado, nós entendemos que precisa, e existem situações que não são mérito, existem situações que são legais, que é requisito de você como parlamentar. E eu posso escolher, ou eu jogo para a plateia e faço a politicagem em cima disso, ou eu cumpro com integridade aquilo que realmente eu tenho que fazer. E eu sei que existe o bônus e o ônus. Mas não gostou? Pode me ligar. Pode ir lá, pode marcar. Não fujo disso, não. Até porque eu entendo que o papel do eleitor também é esse. O papel do eleitor é esse. Tem que cobrar. Se eu justificar para você e você não concordar, beleza. Nesse processo nós acertamos, nesse processo nós ganhamos, nós perdemos. É o processo político. Mas eu volto a dizer, tem convicção, muita convicção. Tem muita coisa ainda pela frente ainda, né? Muita coisa para viver, muita coisa para estar debaixo do projeto de Deus, né? Muita coisa. It sounds wonderful.